Amara Moira é o próprio símbolo do empoderamento. Travesti, feminista, professora de literatura e autora do livro autobiográfico E Se Eu Fosse Puta, e que fala agora na nossa 13ª hora, mediada por Renato Alves, animador cultural do Sesc Ribeirão Preto. Bem-vindos. Boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês aí de casa? Eu sou Renato Alves, programador do Sesc Ribeirão Preto, e hoje a gente recebe com muito prazer e admiração a Amara Moira, que está aqui com a gente. A Amara tem esse currículo lindo que foi dito agora, mas mais do que isso, ela é uma das escritoras convidadas para participar do livro Leituras sobre o Agora, né, lançado pela Fundação e também pela Edições Sesc. Então, a Amara fez um artigo e a primeira pergunta é justamente sobre ele. Amara, a abordagem que você escolheu para falar sobre empoderamento, a palavra da noite, ela é um pouquinho diferente. Nesse texto, você resgata a representação LGBTQIA+, através da obra de grandes autores. A visão desses autores nem sempre é muito lisonjeira, né? E eu gostaria de saber mais sobre esse percurso que você percorreu, de uma visão que às vezes é questionável, para chegar no empoderamento. Boa noite, muito feliz de estar podendo participar dessas comemorações dos 20 anos, né, e estar vindo aqui novamente nesse teatro belíssimo, né, e podendo falar um pouco sobre esse assunto que é tão importante, tenha assumido uma relevância tão grande, essa palavra empoderamento, né, a gente vê cada vez mais as pessoas querendo ser empoderadas, a gente vê instituições públicas ou privadas querendo promover o empoderamento, e é sempre um debate escorregadio, né? O poema que foi lido, o poema que foi declamado, performado aqui um pouco antes, foi muito bonito para mostrar o quanto é escorregadio esse sistema, né? Porque, né, de um lado, a gente muitas vezes usa essa palavra, né, de uma perspectiva individual, né, e o empoderamento individual ele é pouco produtivo para transformar a sociedade. Então, quando eu penso de empoderamento, o que é o empoderamento, né, eu fui criada para ser um homem e tentei existir como um homem durante muito tempo, né, e então 29 anos que eu existi como um homem e faz só 6 anos que eu comecei a existir como travesti. E a vida mudou drasticamente de uma realidade para outra. Então, quando eu penso em empoderamento, eu lembro um pouco da vida que eu tive durante esses 29 anos. Né? Eu lembro, por exemplo, né, que eu estava no começo da minha graduação em letras na Unicamp, fui procurar um emprego e consegui ser contratado, porque naquele momento eu ainda existia como um homem, por um grande colégio da minha cidade para ser professor de literatura, né, embora eu não soubesse tanto de literatura, embora eu não tivesse maturidade para lidar com uma sala de aula, fosse muito jovem, tinha 21, 22 anos, já achavam que eu tinha condições de ocupar aquele espaço. E aí, hoje, quando eu tenho um doutorado em literatura pela mesma Unicamp, uma das melhores universidades do país, hoje, uma instituição de ensino para me contratar para dar aulas, ela precisa ter coragem. Então, ou seja, hoje, que eu sou uma profissional muito mais capacitada, eu preciso contar com a coragem de uma instituição de ensino para poder ocupar a mesma posição que eu ocupava no começo da minha graduação, né, 15 anos atrás, e é impossível que durante 15 anos, fazendo um mestrado, fazendo um doutorado, fazendo intercâmbio, aprendendo outros idiomas, é impossível que hoje eu seja uma profissional pior do que eu era 15 anos atrás. Mas hoje, a minha capacidade de me colocar no mercado de trabalho formal está muito piorada em relação a isso. E aí, quando eu penso em empoderamento são todas essas estruturas sociais que criam uma sensação de conforto para alguns indivíduos. Então, a possibilidade de se colocar no mercado de trabalho, a possibilidade de pararem um policial no meio do caminho e pedir uma informação para ele e não levarem uma geral por conta disso. Né? Porque essa é uma questão. Antes da minha transição, eu podia estar na rua, não sei o caminho, para um policial e pergunto, você poderia me dizer se essa rua é por aqui? E ele me responderia. Hoje, eu tenho muitos pudores em parar um policial, porque eu sou uma travesti, porque eu sei que a instituição policial é uma instituição muito LGBTfóbica, né, porque eu sei que vivemos num país muito machista e que o poder
né, esse poder que encarna a instituição policial, ele é um poder muito machista, né? Então eu tenho 1000 medos de, ao parar para pedir uma informação, eu ser alvo de uma violência. Eu tenho medo de, ao tentar fazer uma denúncia de uma violência que eu sofrer mais violência por essa instituição que deveria acolher a minha denúncia, né? Então, são instituições que são criadas, discursos que são criados para que empoderam, que dão poder, que dão uma sensação de segurança e de à vontade para alguns indivíduos, às custas de outros indivíduos que vão ser mantidos à margem, que vão ter essas instituições voltadas o tempo inteiro contra eles, né? Então, a possibilidade de andar num espaço público sem ser assediada, por exemplo. E a gente vê homens, né, tanto o homem mais velho quanto o homem mais novo, o homem mais gordo, o homem mais magro, o homem, né, que está dentro dos padrões de beleza, o homem que está fora dos padrões de beleza hegemônicos, todos esses confortáveis para assediar qualquer mulher que passe na frente deles. Pode ser uma mulher adolescente, uma mulher criança, uma criança muitas vezes. A gente vê, né, pelas hashtags lá do Meu Primeiro Assédio, a gente vê o quão cedo se dá o assédio em relação às meninas nesse país, né? Quão cedo elas vão ter contato com o assédio nesse país. Então, isso são formas de criar uma sociedade em que alguns indivíduos estarão confortáveis e outros estarão o tempo inteiro sendo lembrados que eles são elementos intrusos, suspeitos e que devem ser vigiados, né, e atacados. Quando a gente pensa em empoderamento, então não dá para pensar numa perspectiva individual. A gente tem que construir uma sociedade que faça com que eu me sinta bonita com o corpo que eu tenho. Não que eu aprenda, que eu fique gritando no espelho, eu sou bonita, eu sou bonita, eu sou bonita, até que eu me convença disso. E aí eu, Amara, vou me convencer disso. Não, eu quero que outras travestis que têm corpos como o meu se sintam confortáveis nos corpos que elas têm. Eu quero que outras mulheres que estão fora desses padrões hegemônicos se sintam confortáveis com os corpos que têm e possam invadir esses espaços, estar presentes nesses espaços hegemônicos sem se sentir desconfortáveis, sem pedir desculpas por existir, sem agradecer por terem permitido que a gente ocupasse esse espaço. Quando a gente está falando de empoderamento, a gente está falando disso, né? E aí, quando me chamaram para escrever o artigo, né, eu pensei, eu posso escrever uma coisa mais ensaística, né, uma reflexão mais ensaística de o que é o empoderamento. Mas, não sei, acho que eu estava num momento mais de acreditar na literatura e no poder da literatura do que no poder do textão, da militância. E eu pensei em fazer algo diferente. E é isso que você estava meio que mencionando de alguma forma, né? Que é, eu peguei e ao invés de falar diretamente sobre empoderamento, eu quis pensar uma abordagem literária, de crítica literária sobre a literatura brasileira, que seria uma abordagem possivelmente empoderada. Uma abordagem em que a comunidade LGBT poderia olhar para a literatura hegemônica, escrita sobretudo por autores heterossexuais cisgêneros, e a gente impor o nosso olhar sobre essa literatura. Então, e é um artigo de crítica literária que talvez 10 anos atrás não faria nenhum sentido. Hoje, a gente já está criando condições para poder colocar em situação essas abordagens. Então, acho que eu quis trazer um pouco esse debate a partir de um exemplo concreto de o que poderia ser, né, um reflexo desse empoderamento que a comunidade LGBT tem conquistado, né, não tem sido dado para nós, a gente tem conquistado esse empoderamento. Amara, e hoje você é uma figura que também faz parte dessa mudança, né, da literatura brasileira, assim. Você tem obras publicadas muito relevantes e eu queria que você falasse um pouquinho também sobre essa sua trajetória como escritora, né? Como que a escrita ela te permitiu compartilhar sua voz, experiências com o público e como que é isso, né? Você de repente tem um livro publicado e ele está aí para todo mundo ter contato. Como que é? Então, eu tô já deu 4 anos, né, do lançamento do E Se Eu Fosse Puta, né, foi um texto que nasceu como um blog, né, nasceu sem toda essa expectativa de que um dia ele fosse virar um livro e que esse livro estaria sendo lido em tantos espaços e que tantas pessoas o leriam e passariam, emprestariam para amigos, amigas, né? É um livro que eu acho muito divertido, que as pessoas elas me contam que deixaram ele rodando, assim, né? É um livro rodado. Não é um livro que está aí passando de mão em mão, né? Atiçando curiosidades, né? Mexendo com imaginações, mexendo com a maneira como as pessoas foram ensinadas a olhar para travestis e para prostitutas, né, e está
convidando essas pessoas a imaginarem outras possibilidades, outras narrativas por trás dessas vidas, né? Então, eu gosto muito desse papel da literatura, que é permitir que o outro viva a nossa realidade pelas nossas palavras. Então, nossas palavras vão estar ditando o mundo que esse leitor vai viver. Então, vão conhecer o mundo pelos nossos olhos, pelas nossas palavras, pela nossa língua, pelos nossos sentidos. De que maneira estamos vivendo isso? De que maneira estamos ouvindo o que ouvimos? Estamos testemunhando, presenciando o que a gente presencia, né? Colocando essas narrativas no primeiro plano, chamando atenção sobre elas. Né? Que também é algo que agora vem ganhando mais importância, né? A gente agora tem começado a querer conhecer, né, esse mundo pelo olhar da travesti, né? A gente tem começado a entender que a dor, né, a violência que é exercida sobre esse corpo é uma violência que deve ser sentida por todo o corpo social, né? Não é uma dor que é só nossa, porque por muito tempo era só nossa, né? A gente volta lá nos anos 70, 80, tem manchetes dos grandes jornais paulistas falando lá, né? Sociedade cobra uma solução do problema das travestis infestando as cidades. Então, as travestis eram um problema para a cidade. Ninguém parava para perguntar se a sociedade, a cidade, era um problema para travesti, né? Ninguém parava para perguntar, né, o grau de violência que a gente tinha que lidar cotidianamente para poder ser quem a gente era. Mas queriam resolver o problema da existência desses seres abjetos e problemáticos, né? Então, seres, né, sempre que eu gosto de sempre lembrar nas minhas palestras que já houve pena de morte nesse país para LGBTs. Todo o Brasil colônia, a legislação que vigorou aqui previa fogueira para quem fosse condenado por sodomia, né? Fogueira, e a lei previa e colocava assim as coisas, né? Seu corpo e sepultura sejam queimados e feito pelo fogo pó, para que de seu corpo e sepultura não reste memória. Não queriam que restasse nenhum indício da existência desses corpos, dessas figuras, né? Queriam apagar pelo fogo essas figuras, né? Então, até o começo do século XIX, essa era a lei, simbolicamente escrita, né? Ou seja, isso estava ali presente, esse era o crime considerado mais execrável. Então, esse crime estava associado, né? Falava que não era só a pessoa que era condenada, os seus descendentes também, netos e filhos, seriam infames e inábeis aos olhos da lei, da mesma maneira como quem comete um crime de lesa majestade, um crime de atentar contra a vida ou soberania do monarca. Então, ou seja, estava equiparado ser sodomita e atentar contra a vida do monarca. Era o pior dos crimes, né? A história desse país se fez considerando essa categoria como a pior, a existência mais execrável e que precisava ser eliminada da sociedade. É possível e é necessário que a gente reconte a história do país a partir dessa perspectiva. Por isso que é tão importante que a gente agora consiga essa voz e esse empoderamento para recuperar, para reinventar a maneira como a gente pensa a história do Brasil, a história da literatura, né, a história do que a gente entende como sociedade Brasil contemporânea, o que é brasileiro. Né? Então, um pouco, quando eu penso em empoderamento da comunidade LGBTQIA+, né, eu penso nesses termos, né? O que nós agora, o que só nós vemos, né? O que nós temos a capacidade de reinventar disso que está dado, né? Disso que a gente aprendeu a naturalizar, né? E o que é necessário que a gente faça. O artigo, retomando um pouquinho esse assunto, você trata de vários autores que são extremamente conhecidos, né? Jorge Amado, Oswald de Andrade, Mário de Andrade, e eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse caminhar, assim, né? Às vezes é um pouco difícil a gente perceber que esses autores que são considerados essenciais, eles não têm visões tão inclusivas e essas visões podem ser problemáticas, enfim. É muito importante desconstruir isso. Eu queria que você falasse sobre esses exemplos que você colocou no texto e também sobre essa descoberta de uma literatura ou de nomes mais contemporâneos que são mais inclusivos, por exemplo. Né? Não, a gente está aprendendo a olhar para a literatura a partir desse prisma, né? E é um prisma
E o que é mais interessante é que vão considerar que, nossa, mas literatura LGBT, QIA+, nossa, deve ser assim, uma fração mínima, sobras desprezíveis. E a gente vai estar, de repente, se dando conta que a obra LGBTQIA+, inclui nomes como Mário de Andrade, né? Então, e aí você vai considerar a obra do Mário de Andrade pequena, né? Eita, nossa... Né? Aí você vai considerar, por exemplo, que o maior romance, o romance mais importante da literatura brasileira do século XX, é um romance que vai colocar uma relação homossexual. São 600 páginas em que Riobaldo vai estar narrando o seu sofrimento por ver se apaixonado pelo seu melhor amigo, o jagunço de Adorim. Então, ou seja, 600 páginas do Riobaldo dizendo como ele sofre por estar apaixonado por um outro homem, o seu companheiro de bando. Né? E aí a gente meio que passa batido, ignora, né? Não, mas isso não é um romance homossexual, não, o Guimarães era heterossexual, a priori, assim, não sei. Mas é interessante pensar que o romance que ele escreveu era um romance muito gay, e um romance tão incômodo que as pessoas sentem a necessidade de dar um spoiler do que acontece nas 10 páginas finais para aliviar a forma como o leitor vai ler esse romance. Eu nunca vi na história da literatura internacional um caso como esse, né? Da gente, ao apresentar essa obra, fazer questão de contar o que acontece nas 10 páginas finais para que o leitor se sinta tranquilo para ler essa obra, né? Então, ao invés de jogá-lo diante de uma obra e falar, você vai ler uma obra homossexual, sim, você vai aprender a lidar com o seu sentimento, você vai ter que passar 600 páginas vivendo a angústia de um personagem que está apaixonado por um outro homem, né? Não tem nenhum problema nisso, né? O Guimarães está nos convidando a nos pensar no lugar desse Riobaldo, desse jagunço que se apaixonou pelo melhor amigo, né? E é preciso que a gente passe por essa experiência para que a gente humanize a existência de LGBTs, né? Para que a gente se sinta que eles fazem parte também desse grupo humano, né? E que os sentimentos deles são humanos. E eu comparo sempre isso com a passagem do Memórias do Cárcere, do Graciliano Ramos, que foi publicado nos anos 50, mas recapitula experiências dele dos anos 30, em que ele vai falar que, né, na cadeia foi a primeira vez que ele esteve tete a tete com um indivíduo de sexo duvidoso, né? E ele fala do nojo, da aversão que ele sentiu por estar presente diante desse ser, né? E ao mesmo tempo ele percebia que esse ser era humano e tinha sentimentos humanos, né? E ele foi educado para acreditar que esses seres eram pura abjeção e depravação, e de repente ele via um ser humano na frente dele, mas por mais que ele visse um ser que questionava a maneira como ele tinha aprendido a pensar esses indivíduos, isso não era suficiente para superar o nojo que ele sentia daquele indivíduo. Isso é muito forte, sabe? Um dos escritores mais importantes da história da literatura brasileira falando da aversão que ele sentia por estar diante de um ser LGBT, né? Eu quero que a gente leia essas passagens, eu quero que a gente lembre de tudo isso sempre. Eu não quero que isso seja jogado no lixo, não. Eu quero que isso esteja pregado na parede, para que a gente olhe e pense, olha só o que a gente já foi capaz de viver, de sentir, de dizer. Eu não quero que nada dessas passagens seja jogada no lixo. Quando eu estou trazendo no texto, eu estou trazendo para que a gente comece a perceber essas passagens e perceber o que elas estão dizendo sobre esse grupo que foi jogado para escanteio desde o começo da invasão desse território que hoje a gente chama de Brasil, né? Então, é um pouco essa a proposta, né? Que a gente volte a essas obras gigantes da literatura, mas agora por uma outra abordagem, por uma outra perspectiva, vendo coisas que a sociedade cisgênera heterossexual não conseguiu ver, né? Nem quando os autores que escreviam eram cisgêneros heterossexuais não conseguiam perceber o que estava colocado ali, o que estava implicado nessas obras. E agora, com a nossa colocada na sociedade, com a gente conseguindo se colocar e se sentir confortável para questionar e problematizar essa sociedade, a gente está conseguindo também colocar outras interpretações e leituras em circulação. Há um ponto do artigo que a gente até se divertiu trocando ideias sobre isso, que foi a questão de você se referir como opção sexual, ao invés de orientação sexual no texto. Você podia falar um pouco sobre isso para quem vai ler o texto, não, né? Qual foi sua intenção com esse termo? Não, isso era uma brincadeira ali que eu coloquei, né? Espero que, sei lá, as pessoas se divirtam também com essa ironia, né? O revisor mandou um comentário que eu achei interessante, assim, porque ele falou:
a autora usa a expressão opção sexual, que é uma expressão que está errada, mas dado o histórico dela, talvez ela saiba o que ela está fazendo. Então, ou seja, o revisor ele coloca que ele reconheceu um problema, mas ele imagina que talvez eu esteja fazendo alguma coisa que ele não está entendendo, né? E a ideia era justamente ir atrás do senso e inverter o senso comum. Eu usei a opção sexual para falar sobre o Carlos Drummond de Andrade. Eu falei, não é porque... E o Jorge Amado também. Eu peguei essa expressão para se referir a poetas e escritores que são reconhecidos como heterossexuais cisgêneros, né? Então eu falei, a opção sexual de gênero deles não impede que eles... não impediria a priori que eles publicassem uma obra que seria empática com a condição, né, com a existência de LGBTQIA+. Né? Então, era uma espécie de uma provocação. Né? As pessoas usam a opção sexual para falar de LGBTQIA+. E aí, de repente, quando a gente usa opção sexual para falar sobre heterossexuais cisgêneros, as pessoas ficam assim, o que está acontecendo, né? E aí, então, ou seja, era uma brincadeira ali, uma forma de inversão que tem a ver com essa coisa do empoderamento, assim, né? Quando a gente começa a se sentir confortável no lugar que a gente está, a gente começa a se dar algumas liberdades, né? A gente começa a ir para cima, né? E começa a inverter o jogo e começa a fazer umas brincadeiras que deixam o outro lado meio assim de olho aberto, assim, né? Tentando entender o que está acontecendo aqui, né? Então, a ideia era um pouco essa, assim, era inverter expressões que durante tanto tempo foram usadas para cima de nós, que ainda hoje são usadas em cima de nós. Então é como se a gente invertesse, né, e chamasse o heterossexualismo cisgênero, né, a partir de uma ideia de opção, né, de alguma coisa que foi optado, que foi escolhido. Né, se pensam que a gente escolheu, por que não pensar que a escolha é do outro lado também? Né? Amara, como que a gente pode pensar o empoderamento de forma coletiva? Eu queria saber de você também, através dos seus textos e do contato que o público tem com eles, como você percebeu a maneira que esses textos afetam os leitores? Quando a gente pensa em representatividade, né, então figuras-chave ocupando espaços, né, isso gera transformações. Né? Eu comecei minha transição em 2014, né, mas já tinha tentado começar antes, já tinha tomado hormônios em 2012, por exemplo, né, querendo começar uma transição e não conseguindo. E aí, para que em 2014 eu conseguisse, para mim foi crucial que no final de 2012, um pouco depois de ter tentado pela primeira vez uma transição, eu visse no palco, na minha cidade, Campinas, a Candy Mel, a banda UO. Então a banda UO apareceu para dar um show em Campinas. E foi a primeira vez que eu vi uma travesti no palco, ocupando, brilhando no palco, cantando, deslumbrando uma plateia. Eu chorava, eu gritava. Nunca me senti tão eufórica num espaço antes. Né? Porque ela ali, não era só ela ali, né? Era a possibilidade de eu também ocupar espaços de relevância e de espaços que eu pudesse me orgulhar e que as pessoas sentiriam orgulho de mim, que as pessoas se veriam espelhadas em mim, se veriam identificadas comigo. Né? Então, para mim, era muito significativo o que ela estava fazendo ali. Né? Assim como foi significativo ver as primeiras travestis ocupando espaços na universidade e conseguindo sinalizar para mim e para a sociedade que era possível ser travesti e continuar ocupando um espaço ali dentro, que aquele espaço também nos pertencia. Uma das dificuldades de fazer minha transição antes era justamente acreditar que eu poderia continuar ocupando o espaço na universidade depois da minha transição. Então, ou seja, a gente vai sinalizando a partir desses pequenos exemplos individuais para a sociedade, a gente vai criando uma mensagem, a gente vai acostumando as pessoas a conviverem com esses corpos. Mas isso é insuficiente como algo que transforme a sociedade para 200 milhões de pessoas. Isso vai mudar para algumas centenas, alguns milhares, às vezes, né, dependendo. Né? Mas é preciso que a gente pense também formas de minar essas estruturas violentas e opressoras, né, pela base. Né? Não apenas esses indivíduos que vão conseguindo essa inserção e essa transformação para si próprios, mas a gente começar a conseguir dinamitar essas bases. Né? Toda vez que eu começo uma relação, eu lido com a questão de como é que a família da pessoa com quem eu estou me relacionando vai reagir ao saber que a sua filha ou seu filho está se relacionando comigo. Né? Antes isso não era um problema. Porque antes era um homem branco, cisgênero, com cara de heterossexual, fazendo universidade. Né? Então, ou seja, era a pessoa que podia ser apresentada para a família. E é como se
do dia para a noite eu saísse dessa condição de uma pessoa que pode ser apresentada para a família, para os amigos, para uma pessoa que não pode ser apresentada, né, a menos que essa pessoa, né, conviva num meio todo alternativo, e mesmo assim isso raramente implica que a família dela também tem esse mesmo tipo de ideal. Então comecei a viver coisas desse tipo, assim, né? Então eu não sou a pessoa que famílias gostariam que seus filhos e filhas estivessem se relacionando, né? Eu não sou a pessoa que tem essa possibilidade, né? Por mais que eu tenha um doutorado, que é assim, uma fração da população brasileira que tem doutorado, né? Por mais que eu tenha um doutorado, eu não sou uma figura que vai conseguir fácil um emprego, né? Eu precisei, para conseguir um emprego, me tornar conhecida, me tornar uma escritora publicada, com um nome circulando aí nas redes, né? Para conseguir me blindar um pouco mais da transfobia, né? Então, quando eu estou pensando em empoderamento de uma forma coletiva, para que não sirva só para mim. É importante que eu ocupe esses lugares e tente, de alguma forma, ir criando uma mensagem para o restante da sociedade e que eu vá ocupando esses espaços também pensando em boicotar esse sistema, né? É preciso que a gente sempre, quem vai conseguindo ocupar esses espaços, use esses espaços para boicotar esse sistema, né? A gente vai fazendo uma mudança de fora e por dentro, né? Então, ou seja, algumas pessoas vão ficar de fora forçando e outras pessoas de dentro vão também tentar ruir esse edifício, né, por dentro. É preciso que a gente une essas forças, que a gente crie essas alianças, que a gente articule nossas ações, né? Não tem uma resposta para isso, como é que a gente muda, né? Eu acredito que vai passar pela educação, né? Eu estou vendo que muitas pessoas trans estão conseguindo ocupar espaços agora de relevância, de referência, porque a gente está aumentando o número de pessoas trans nas universidades. E aí, uma hora, essas pessoas saem de lá. E elas vão sair como professoras, vão sair como pensadoras, vão sair como profissionais capacitadas, que aí vão ter muito mais condições de peitar a transfobia que impedia que a gente terminasse o ensino médio fundamental. Então, antes a gente não conseguia terminar o ensino médio fundamental, agora a gente está terminando a faculdade. Talvez isso faça com que a gente ocupe de outra forma a sociedade mais para frente, né? A própria convivência que vão ter com a gente dentro da universidade vai fazer com que deixem de nos estranhar tanto e sentir tanto medo de estar perto da gente. Mas, ainda assim, vão ser mudanças que vão ser aos poucos, né? Mas eu acredito muito na educação como uma forma de transformar essas coisas. Você falou sobre essa questão de alianças e eu gostaria de falar de uma outra obra que você tem participação, que é o Vidas Trans, com outros expoentes, né, outros grandes autores. Você poderia falar um pouquinho sobre esse livro, que é uma construção coletiva, com vários pontos de vista? Sim, foi um projeto que o João Nery estava cuidando, né? Quem organizou e chamou esses autores foi o João Nery. Eram 2 homens trans e 2 travestis escrevendo relatos autobiográficos sobre suas existências, né? E aí eu pude trabalhar um pouco do que existiu antes do E Se Eu Fosse Puta, né? O E Se Eu Fosse Puta é eu ali na rua, né, lidando com os clientes, lidando com esse espaço hostil, né, da prostituição, né? Então, pensando o que a gente vive ali naquele espaço, né? E o Vidas Trans, eu tentei voltar lá na minha infância e adolescência e tentando pensar os caminhos que eu fui traçando, trilhando, para que eu pudesse me tornar quem eu sou hoje. Então, são 2 obras complementares, são 2 obras autobiográficas, né? Eu gosto muito do que elas conseguem dizer entre si, né? Mas também é um pouco interessante que agora eu estou tentando fugir um pouco do autobiográfico nas minhas novas produções, né? E aí, porque também eu sinto que a sociedade quer que a gente conte histórias das nossas vidas, e eu sinto que nisso está também uma mensagem de que elas subestimam a nossa capacidade de imaginação e de pensar coisas que fujam radicalmente das coisas que a gente viveu, né, na nossa vida, né? Não cobram, né, que um escritor branco, cisgênero, heterossexual fique falando sobre a sua vida, né? Raramente vão cobrar ou vão acreditar que ele só tenha algo a contribuir se for nessa situação, né? Então, prestam muito mais atenção para esse indivíduo, né, para a imaginação dele, para onde ela vai, para onde ele consegue chegar, para os novos mundos que ele cria. Mas quando é para esses grupos oprimidos, né, a gente sente que muitas vezes querem que a gente fique apenas restritas ao autobiográfico. E eu estou tentando agora me lançar nesse desafio de fazer coisas que sejam mais puxadas para o ficcional. Sempre vão estar, de alguma forma, dialogando com coisas que eu vivi.
mas puxando para esse ficcional. E aí um dos grandes trabalhos que eu estou trabalhando, que eu estou ainda desenvolvendo, e esse ano vai sair um trechinho a mais, não, ano que vem vai ser um trechinho a mais, mas ano passado já foi publicado uma primeira versão, é o meu monólogo em Pajubá. Você é fluente em Pajubá? Eu sou super, mas então. eu acho que posso sempre aprender mais. Não, então, aí eu estou fazendo um monólogo em Pajubá, uma travesti, então, pensando a sua história e contando a história para uma interlocutora, toda permeada por essa língua criada pela comunidade travesti ao longo de décadas, né? Essa língua que tem palavras que foram tiradas diretamente do Yorubá, usado no Candomblé e na Umbanda, que foram religiões que aceitavam a presença de travestis, né, e que, por conta disso, são religiões que são tão referência para a comunidade LGBT. E aí a gente vai se apropriando dessas palavras e criando um dialeto, um código que só a gente entendia, e aí trazendo também palavras de outros idiomas para esse dialeto, palavras de idiomas onde tem muitas travestis brasileiras lá, na Itália, na França, na Espanha. Então a gente vai trazendo palavras para o nosso dialeto e vai criando um caldeirão linguístico, né, dessa comunidade que é tão marcada pela migração interna no Brasil, com sotaques dos vários tipos, com vocabulários regionais, né? Quando você está conversando com travestis aqui no estado de São Paulo, você está conversando com travestis do Brasil inteiro. Né? E aí com travestis que viveram na Itália, que viveram na Espanha, na França, que viveram em Portugal, travestis poliglotas, né? Travestis cosmopolitas. Né? Tem um amigo que ele fala que na década de 70, 80, as travestis eram a categoria brasileira mais cosmopolita que existia, porque a gente estava circulando, né, para a Europa, para cá, a gente estava nesse trânsito, velho mundo, novo mundo, né, conhecendo as verdades existentes nas ruas de lá e de cá. Né? E aí agora, acho que o mundo, a sociedade brasileira está se abrindo para que a gente conte essas histórias. Né? A gente vai começar então a contá-las nessa língua que a gente forjou, nessa língua que fala sobre a nossa história de resistência nesse país e que fala sobre outras histórias de resistência nesse país também. Né? Porque o Candomblé e a Umbanda vão falar sobre religiões dos povos escravizados, né? Da diáspora negra, vai falar sobre outras resistências que se articulam com a luta de travestis no país. E quando se fala em empoderamento, a gente não fala só de população LGBTQIA+, né? A gente fala sobre população negra, do corpo gordo, de diversos tipos de empoderamento diferentes. Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre como que essa conexão acontece também. Você acha que você ser uma figura que está colocando a sua voz para representar um grupo pode auxiliar também outras pessoas a se inspirarem, mesmo que elas não sejam da realidade LGBTQIA+? Você acha que a palavra tem esse poder de transformação? Sim, né? Acho que é preciso. Né? A gente só vai ter de fato empoderamento quando a gente conseguir furar a bolha da nossa própria comunidade. Né? Eu me tornei professora. Né? Eu sou professora de português hoje, de literatura, de um grande cursinho. Então eu dou aula online, Brasil inteiro. Então eu tenho alunos e alunas no Brasil inteiro. E é uma experiência muito bonita, assim, né, de receber comentários desses alunos e alunas, né, me dizendo que eles saem transformados da aula. E transformados, mesmo que eles não sejam feministas, LGBTs, né, mesmo que estejam só vendo ali uma aula de literatura para o vestibular, né, que não tenham nenhuma relação direta com esses movimentos, com essas militâncias, com engajamento social. Não, são só figuras querendo tocar suas vidas e com todo direito. Né? E acho que uma das coisas bonitas que eu tenho recebido, tanto como feedback como escritora e quanto como professora, é essas pessoas que não fazem parte da comunidade LGBT, não se colocam como feministas ou próximas de movimentos sociais e se dizem transformadas pela minha fala. Se veem, de alguma forma, identificadas com o que eu trago nos meus textos, né, na minha atuação profissional. Né, e acho que isso é importante. Né? Eu quero que pessoas cisgêneras heterossexuais sejam capazes de olhar para uma travesti e falar: essa travesti fala coisas que eu quero que aconteçam. Eu me vejo nessa travesti. Eu sou capaz de me perceber nela. Me sinto grande pela existência dela, pelo lugar que ela está ocupando, pelas transformações que ela está fazendo. Né? Então, para mim, é importante que a gente consiga criar uma sociedade em que os grupos consigam se ver uns nos outros, sem se sentir ameaçados pela existência do outro grupo. Né? Então, vai ter coisas que eu vou falar sobre construção do meu corpo e como é que eu fui me
construindo uma relação mais positiva com o meu próprio corpo, que vão tocar em questões de mulheres negras, mulheres gordas, mulheres com deficiência, né? A gente vai percebendo pontos em comum entre essas lutas, e é preciso que a gente veja esses pontos em comum, né? Tem um momento que a gente vai precisar focar no que é específico de cada realidade, mas para que a gente consiga fazer resistência a um poder que quer nos atropelar, que quer nos manter sempre oprimidos, acuados, a gente vai ter que pensar o que há de comum nas nossas lutas para que a gente consiga criar alianças e ir para cima desse poder. Uma coisa que eu vou falar, que eu acho que até disse para você antes, assim, é que sobre como que o seu livro ele me tocou quando eu li a primeira vez, né? Eu li ele mais ou menos uns 2 anos atrás, assim, e ele é exatamente isso que você disse. É um livro que circula. A minha cópia, eu já não sei onde está perdida com algum amigo meu, eu não sei. Mas o legal do E Se Eu Fosse Puta é o fato de que você se mostra de forma muito desnuda, mas de um jeito que consegue dialogar com todo mundo, assim. E uma coisa que é muito importante falar também sobre a questão da educação é que a população LGBTQIA+, também precisa aprender convivências diferentes, né? A gente tem, às vezes, gays heteronormativos que podem aprender com os travestis, com transexuais. E eu acho que o seu livro ele é um vortex, a palavra é essa, mas enfim, para discussões incríveis, assim. Ele é muito bom, muito envolvente. Fica propaganda para quem está assistindo também, vão atrás. E é isso, assim, ele é maravilhoso, é muito bom mesmo. Não, obrigada. Eu fico muito feliz assim de perceber que 4 anos passaram e ele ainda consegue continuar dizendo coisas, né? Eu tô vendo 2020 tá aumentando o número de pessoas que estão me marcando nas redes sociais, dizendo que tá lendo o livro, que tá sem saber o que dizer, porque é um livro que mexe com coisas muito profundas, né? Um livro que eu me expus muito. A gente estava conversando sobre isso também, né? Eu falei sobre coisas muito íntimas ali, coisas que as pessoas não estão acostumadas a mostrar. A gente costuma ter vergonha das coisas que eu expus ali, né? Da nossa sexualidade, dos nossos desejos, dos nossos pensamentos, né? Então, a gente é ensinada a expor, né, a nossa parcela bonitinha ou adequada, né, às normas, mas não é só isso que nos habita, né? E aí, quando a gente consegue colocar para fora essa outra parte, a gente tem que lidar com isso, né? Porque também eu mudei. Eu não sou mais a Amara de 2014 que foi lá para a zona de prostituição e criou um blog. Não sou a Amara de 2016 que escreveu sobre isso e topou fazer que isso virasse um livro, né? Mas eu vou ter que continuar o resto da vida lidando com as consequências de um dia eu ter exposto tudo aquilo da minha vida íntima. E aí, a opção que eu tenho agora é eu vou sentir vergonha do que eu escrevi ou vou aprender a conviver com o fato de que minha vida íntima está muito exposta ali, né? E aí é sentir que é preciso me acostumar com isso. É preciso que a gente naturalize a conversar sobre sexualidade. É preciso que isso deixe de ser um tabu, né? Então, algumas pessoas vão ser uma espécie de mártir no começo, né? Vão pagar o pato aí de ter sua vida toda exposta, mas faz parte também, né? Acho importante que 4 anos depois esse livro continue ainda dizendo coisas. E qual foi, pensando também na brincadeira da opção sexual, né, nessa ironia, de agora ter uma tiragem do livro com E Se Eu Fosse Pura? Como foi essa mudança? Não, porque as livrarias não estavam querendo vender o livro com a palavra original, E Se Eu Fosse Puta, né? É interessante que a gente pega um prêmio Nobel, né, um Garcia Marques, né, e aí pode ir lá, Memórias das Minhas Putas Tristes. Mas vai ser uma travesti para escrever essa história de prostituição, vai para ver se seu puta vai poder estar ali na estantezinha bonitinha da livraria, né? Aí não, né? Então aí o que a gente fez, né? Já que as livrarias não queriam vender, né? A editora conversou com as livrarias, conversou comigo, a gente negociou uma saída ali, né? Eu propus que a gente colocasse um R maiúsculo em cima da letra T, bem uma rasura, né? Que ficasse nítido que é uma rasura, né? Eu até chamo essa edição de a edição errada, a edição com um errão ali na capa, né? Então, e aí a edição antiga, né? A edição original com o Tzinho ali, tesão, quem sabe um dia, né? Essa edição vai ser, um dia vai valer muito dinheiro. Você tem qual edição? A primeira. Olha então só. eu já vou preparar, vou embalar, deixar direitinho. Não, volta, acha ela agora. Eu tenho que achar meu amigo, com quem tá, não faço ideia. Não, vou achar. essa edição vai ser valiosa um dia ainda, né?
Tá já à venda nos R$100 no Mercado Livre, site virtual, né? E vai valer mais cada vez que o tempo for passando, né? Porque também é isso, né? E aí, né, a gente então coloca esse errão, essa censura, né, como uma forma de sinalizar que houve uma intervenção aqui, né? Mas o livro continua o mesmo, só que agora tem um R ali em cima da letra T, porque também eu percebi que não importava se eu dissesse e se eu fosse puta e se eu não fosse puta, não é a frase, é a palavra, a existência dessa palavra. Ela não pode ser dita na capa de um livro que quer ser sério, que quer ser lido, que quer poder circular por aí, né? Então, já que essa palavra não pode estar presente, a gente coloca a sua irmã gêmea, a pura. Então, e se eu fosse pura? Agora é o nome do livro no sistema, mas quando você vê a capa, você vê os dois títulos ali, né? Vai ver essa outra camada, né, uma outra provocação, né? E se eu fosse pura, talvez é uma frase ainda mais pecaminosa do que se eu fosse puta, né? Amara, a gente está encaminhando para o final, tem mais 10 minutinhos. Eu queria que você falasse para mim sobre algumas das indicações que você me deu de outras narrativas trans, de travestis, autoras, e de obras que a gente pode encontrar para saber mais sobre essas pessoas também. Tá. Bom, eu tenho feito um trabalho de levantamento das publicações de pessoas trans no Brasil, né? E quando eu comecei esse levantamento em 2017, eu tinha 15 obras e achava, nossa, temos 15 obras no Brasil, tava feliz da vida. E aí hoje, né, quando eu publiquei, aí um monte de gente indicando outros livros, né, já estamos roçando ali por volta de 100 obras, né, 100 obras, né, que abarcam períodos muito recuados, né? Tem desde uma obra que seria ali de uma figura na fronteira do trans e do homossexual, que é a Madame Satã, que publicou uma espécie de uma autobiografia em 1970, mas a gente tem uma obra escrita, né? Um primeiro relato escrito por uma pessoa LGBT, um relato autobiográfico em 1982, que é A Queda para o Alto, do Anderson Herzer, um homem trans, que não usava a palavra homem trans para falar sobre si, porque ele não conhecia essa terminologia, possivelmente, né? Mas ele, ao contar a sua história, da primeira à última página, ele se trata no masculino e ele se trata pelo nome de Anderson, né? O que é, para mim, suficiente para que a gente pense esse indivíduo como um homem trans, né? E é interessante que o próprio livro que traz o seu relato deslegitima esse relato. O livro que traz esse relato vai tratá-lo no feminino todo o tempo, vai tratá-lo pelo seu nome de registro, né? O prefaciador, que foi a figura que tirou ele, né, da FEBEM, que foi na FEBEM que ele descobriu que ele poderia existir como Anderson. Então, fala sobre os espaços onde a gente vai descobrir que a gente pode ser quem a gente é, né? Fala dos espaços onde a gente vai descobrir outras formas de existir, né? Para travestis vai ser a prostituição, para muitos homens trans vai ser a prisão dita feminina, os presídios ditos femininos, né? E aí, então ele conta essa história, né? E aí o prefaciador, quem que é o prefaciador? O Eduardo Suplicy, que na época era deputado estadual, acolhe esse menino, dá um trabalho para esse menino, tira ele da FEBEM, mas fala, ela queria que eu chamasse ela de Anderson, mas eu chamo ela de nome de registro. Então, ou seja, 82 não existia nem possibilidade dessa figura se sentir confortável para cobrar que quem nos apoiava respeitasse o nosso nome e nosso gênero, né? A pessoa se sentia confortável para, no prefácio do livro, onde a pessoa traz o seu relato autobiográfico, dizendo da primeira à última página que ela é o Anderson, se tratando no masculino, para tratá-la no feminino e pelo nome de registro, né? E não só o Eduardo Suplicy, os dois prefácios das duas figuras que apoiavam o menino, né, a contracapa, a orelha, todo o aparato paratextual deslegitimando essa narrativa, né? E é interessante, então, perceber o quanto era difícil fazer essas narrativas circularem, por mais que a sociedade queria que a gente contasse nossas histórias, né? Esse livro foi best-seller ali em 82. Então, tem o Anderson Herzer, tem a Princesa também, que é um livro que eu recomendo para vocês, que um dia vai ser raro. Esse livro está fora do catálogo desde os anos 90. Uma mulher trans paraibana que vive a prostituição nas grandes capitais brasileiras durante a ditadura militar e vai para a Europa no começo, nas primeiras levas de travestis que vão para a Europa buscar uma sociedade onde elas não apanhem por existir na rua da polícia, né? Elas diziam, aqui a polícia não bate na gente na calçada, é o paraíso, né? A noção de paraíso é um lugar onde a polícia não bata na gente na calçada, né? E aí, então, ela acaba sendo presa na Itália e no presídio ela escreve sua autobiografia no italiano que ela aprendeu nas ruas,
né? Isso é muito significativo. Essa obra na Itália é muito importante, aqui essa obra é tratada como qualquer coisa. Então, recomendo muito que a gente conheça essas obras pioneiras escritas por pessoas trans e que a gente também aprenda a ler a nossa literatura brasileira hegemônica a partir de uma perspectiva LGBTQIA+. Amara, a gente tem que encerrar. Eu agradeço muito a sua presença, falar o prazer que foi estar aqui com você. Para qual câmera eu olho, gente? Desculpa. Ali. Eu queria falar que se você tem interesse em ler o artigo da Amara, ele está gratuitamente no site da Fundação do Livro e Leitura de Ribeirão Preto, assim como todos os outros artigos dos autores que estão fazendo parte dessa grande maratona. A gente agradece a Amara Moira, toda a equipe, muito obrigado. E é isso, a gente espera daqui a pouquinho tem um outro bate-papo.